Alaikum warahmatullahi wabarakatuh, com você, Sheikh Rodrigo, nessas lições e aulas diárias, né? Tem um dito do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que fala o seguinte: Kullu ummati muafa illa al-mujahirun. Kullu ummati muafa illa al-mujahirun. O significado é: toda a minha nação, todos os meus seguidores, todos os muçulmanos. Muafa, em árabe, significa desculpados, perdoados. Illa, exceto al-mujahirun, aqueles que tornam público. Vamos explicar o hadith. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que toda a minha nação será perdoada, receberá um indulto de Deus, significa que todas as pessoas da nação da Umma do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, né, são merecedoras do perdão de Deus, da indulgência, de sua misericórdia, caso, entre parênteses agora, caso se arrependerem, pedirem o perdão e Deus o perdoar. Então o hadith ele começa em geral: todos os muçulmanos serão dignos do perdão de Deus, entre parênteses, caso pedirem perdão, se arrependerem e Deus perdoar. Tá? Começa por aí. Para não chegar a pessoa e dizer, então estou liberado, pode fazer o que eu quiser, e depois, não. Hadith não diz isso. Fala o seguinte: todo mundo pode ter o perdão de Deus. Todo mundo pode receber o perdão, a misericórdia, ser desculpado por Deus, desde que preencha com os requisitos que vai estar em outros hadiths e outros versículos do Alcorão, que é pedir perdão, se arrepender e Deus perdoá-lo, né? Illa al-mujahirun. O que é mujahirun? Mujahirun são aquelas pessoas que tornam públicas, que banalizam, que escandalizam-se a si mesmas. São aquelas pessoas que cometem pecados publicamente. São aquelas pessoas que em árabe mujahara significa tornar claro, publicar, significa mostrar aquilo que Deus não deixou que ninguém mostrasse. Qual é o significado? São aquelas pessoas que cometem pecado dia e noite. Ninguém fica sabendo. Ninguém fica sabendo, só Deus. Daí chega de manhã, a pessoa vai lá e publica e fala para todo mundo: eu fiz. São aquelas pessoas que tornam públicas suas falhas, não por ignorância, mas por não estar nem aí. Esse é um pecado maior que o próprio pecado. A pessoa comete um pecado, ela tem vergonha, ela se esconde, tem vergonha, se esconde e pede perdão de Deus. E a segunda pessoa, ela não está nem aí. Ela não está nem aí. Ela, além de cometer o haram, ela quer disseminar o haram publicando, tornando claro, mostrando para todo mundo: eu fiz e daí. Esta ação é pior que o próprio pecado. Um exemplo foi dado, que tinha um rei, que ele deu uma ordem, um rei que, imagina, tem duas pessoas, tem um rei que dá uma ordem: quem fizer isto, tal ação, será criminalizado e cometer um pecado e terá uma punição, um castigo severo. Não é? Daí uma pessoa, o número 1, escuta aquilo e vai lá para o final do reino, lá onde está no meio do mato, se esconde onde ninguém está vendo e comete aquele pecado, ou comete aquela infração, ou comete aquele erro, e ninguém viu. Mas um guarda, uma câmera, alguém viu, foi lá e trouxe ele. Ele cometeu aquele erro lá fora, não sei o que, escondido. E a pessoa nega: não fui eu, mas isso aqui, não fui eu. E a segunda pessoa, ele comete o mesmo pecado, o mesmo crime, o mesmo ato, a mesma infração na frente do rei, na frente dos juízes, na frente da polícia, à luz do dia. Ou comete algo escondido, chega na frente de todo mundo, na frente do rei, na frente do juiz, na frente da autoridade, na frente das pessoas, fala: eu fiz e daí.
qual dos dois você acha que é merecedor de perdão e perdão? O primeiro, que cometeu uma infração, mas com vergonha e medo de ser pego. E quando foi pego, pediu desculpa, por favor, por favor. O segundo não teve medo, nem vergonha, ainda mostrou para todo mundo o que fez de errado. Não está nem aí com a autoridade, nem com o juiz, nem com o rei, nem com a polícia, nem com as pessoas. É o segundo. E esse é o hadith do profeta que quer dizer. Porque tem pessoas que não se contentam em cometer haram. Elas têm que publicar. Elas têm que banalizar. Elas têm que dizer, não basta fazer haram. Eu tenho que mostrar para todo mundo o haram que eu fiz. Eu quero like. Eu quero curtida do haram que eu faço. Então, esse hadith é muito perigoso. A pessoa que faz isso, ela está sujeita, caso não se arrependa, não peça perdão, e Deus não a perdoar, ela está sujeita a não receber o perdão de Deus no dia do juízo final. Por quê? Porque Deus encobriu as falhas dela. Ela cometeu haram, cometeu pecado, cometeu falha. Deus encobriu, não deixou ninguém ficar sabendo. Chega no outro dia, ela mostra para todo mundo, dá risada, ainda quer curtida. Ainda quer ser Então esse hadith é perigosíssimo. Kulu ummati mu'afa, toda a minha nação, todos os muçulmanos são dignos, merecedores do perdão. Entre parênteses, caso se arrependam, peçam perdão e Deus perdoe. Exceto aquelas pessoas que publicam, que tornam públicas suas falhas, não estão nem aí. Esse é um perigo. É quando a atitude após o pecado é mais grave que o próprio pecado. O Islã não é uma religião que se escandaliza. A pessoa não pode escandalizar a si mesma. Ela não pode banalizar o que é errado e o feio. No Islã não existe confessionário. No Islã não existe a pessoa, eu cometi um haram, eu vou lá na frente da autoridade religiosa e confesso o meu pecado. Não, cara. O teu pecado, a tua falha, é teu entre você e Deus. Confessa para Deus, pede perdão para Ele. Você cometeu aquela falha em sigilo, cometeu aquela infração em sigilo, aquele pecado onde ninguém ficou sabendo, é porque Deus encobriu. Então não conta para ninguém, não fica falando, não fica espalhando. Peça sozinho, no seu íntimo, perdão de Deus. Esse é o significado do hadith. Não a pessoa ficar espalhando para todo mundo. Pessoal, eu cometi, eu fiz isso, antes eu fazia isso. Não, aquilo que você fez, acabou. Não, mas eu fiz isso ontem. Não fala. Isso é o ato de banalizar. Isso é uma banalização. O ato de falar para tudo. Não fala, é entre você e Deus. Haram é pecado. Por isso não existe confessionário no Islã. Por isso que não existe no Islã. Eu vou fazer o meu testemunho aqui, dar o microfone, sheik, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Acabou. Ficou pro passado. Não fica, né? Essa é a mensagem de hoje, que Deus faça aquelas pessoas que quando erram peçam perdão de Deus.